chamo Maria da Conceição, sou neta de Enedine e João Bernardo e também afilhada do orgulho. E assim, papai velho, a gente assim, filha de Luiz e João Bernardo. A gente sempre chamou ele de papai velho e vovó. E eles eram bons avós pra gente. Eu lembro daquela mulher forte, daquela mulher guerreira, daquela mulher exemplar que era minha avó. Eu recordo muito bem quando minha mãe teve as minhas irmãs mais novas. Era minha avó que ajudava ela a se recuperar do seu resguardo. E além dela cuidar da minha mãe, ela também nos ensinava. E eu achava muito interessante a forma que a minha avó tratava tratava minhas irmãs. Ela sempre falava, é assim, minha filha, com aquela paciência que ela tinha. Eu sempre vou guardar isso em meu coração. Papai vai sempre extrovertido, sempre contava lua pra gente. Outro lado, tirava versos. Às vezes ele até tirava versos com o nome da pessoa mesmo. Só que eu não me lembro os versos. Eu sei que ele gostava de tirar os versos deles. E às vezes vovó até dizia: Ô João, deixa de besteira, deixa de contar essas coisas. Vovó sempre é aquela pessoa pacata, entendeu? Sempre calma. E ele gostava de rir, de dizer as coisas dele também. Seu João Bernardo era muito gente boa mesmo, né? Porque ele morreu não, mas ele era gente boa mesmo, brincalhão mesmo. Eu lembro que ele brincava. Gente boa, às vezes eu ia pra aí quando... Eu lembro que eu era pequena, né? Era eu, Lúcio e Betinha. A gente era quase a idade só, né? Quase a mesma idade. Aí daí a gente ficava junto, assim, eu, Betinha e Lúcio, a gente ficava conversando. Aí veio tua mãe oferecia as coisas pra mim. Gente boa, né? Quando as pessoas é boa assim, Deus preparou um lugar pra eles lá no céu. Fica só as lembranças, né? Nunca vai ser esquecido. E o meu avô, só quem teve o privilégio de conhecê-lo, sabe da alegria que ele carregava em seu coração. Eu quase sempre não via meu avô triste, sempre sorrindo, sempre brincando, sempre contando as suas histórias. E era uma pessoa muito fácil de fazer amizade com as outras pessoas. Mas eu presenciei algumas vezes meu avô triste quando minha avó faleceu. E ele falava que ela fazia muita falta a ele. E era doloroso escutar isso do meu avô, mas a gente tinha que se conformar. E sempre a gente estava por perto. Depois que eu casei, eu vim morar mais longe. Mas sempre que eu visitava meu pai, eu também visitava meu avô. E são essas memórias que eu quero guardar em meu coração, o quanto eu fui feliz junto dos meus avós. Já não está mais entre nós, mas deixou um bom legado para os seus filhos, para os seus netos e para todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. E é isso. Tenho duas filhas, que são bisnetas de Enedine e João Bernardo. Se chama Cariane e Tawane. Eu balanceei, balanceei pro menino não chorar. Balanceei, balanceei o menino desse ar. Vou balançando o menino aqui aí vão, é o menino chorão, o consolo vai chupar. Vou balançar pro menino ficar contente, esse é o pai da gente que nós tem que balançar. Hoje eu quero falar também um pouquinho sobre a nossa irmã, né, Betinha, que faleceu. Ela já faleceu, eu vim pra cá, pra São Paulo, e eles acabaram ficando, né? Ela ficou solteira, ficou ela e ficou meu irmão. Aí eu vim embora com meus 20 anos, eles ficaram lá. Depois, com o tempo, ela começou a namorar com um colega muito amigo, muito amigo. Eu gosto muito dele, né? Acabou casando, porque eles acabaram casando.
tiveram 2 filhos, o qual eu não tenho contato, muito pouco com os filhos dela, né? Depois ela ficou doente, eu ainda acabei indo lá no Pernambuco, depois que ela ficou doente, eu fui lá por causa da minha mãe e mais por causa dela, né? Que eu tenho também minhas limitações, a minha dificuldade, e acabou ficando mais difícil, mais distanciado de poder estar indo lá, porque eu dependo de alguém para fazer isso comigo, né? Mas a minha irmã foi um momento muito bom que vivemos momentos maravilhosos. Eu lembro que minha mãe criava cabra, né? Minha mãe criava cabra, criava ovelha, gado também, né? Mas ela tinha cabra, tinha ovelha, e era um momento muito bom, né? Que era eu e Betinha que cuidava das cabras. Aí nós amarrar as cabras ficavam amarradas longe de casa. Eu e Betinha, nós aprontava muito. Nós ia amarrar a cabra, aí mamãe mandava nós ir buscar, né? Quando chegava a hora de trazer as cabras para casa, eu e Betinha buscar as cabras, e nós acabava montando, né? Nós fazia das cabras cavalo. Aí Betinha montava numa cabra e eu montava num bode, né? O bode era mais forte, eu já era um pouco mais Aí eu acabava montando no bode, nós vinha, era muito, muito legal, né? Mas depois eu vim para São Paulo, para aqui, como eu já falei, né? E acabou, quando eu ia lá, ela tá sempre que eu fui lá, a gente sempre saía, a gente ia na cidade, a gente procurava os amigos do tempo de escola, né? E era muito legal, foi um tempo muito bom mesmo. A minha irmã foi uma pessoa assim muito importante, né? Na trajetória da minha infância. E eu acredito que ela tem um neto. Eu não sei se ela tem mais, mas ela tem um neto, porque uma vez mandaram a foto do neto dela, né? Quando ela faleceu, eu não vi, eu já estava aqui. Eu nem lembro direito quantos anos faz que ela já faleceu, e eu não voltei lá mais, né? Acabou. Ela faleceu, minha mãe faleceu, meu pai faleceu, e eu não voltei mais lá no estado de Pernambuco. Continuo por aqui até hoje, mas a minha irmã foi coisa muito, muito boa. Eu tenho lembrança da minha irmã, será guardada para sempre, né? Tenho muita vontade de conhecer os filhos dela, conheço só de foto, né? E tenho contato só com um. Eu tenho contato com um dos filhos dela, mas nós não somos muito de falar, né? Que ele nem me conhece e nem eu conheço ele. Olha aí, E aí, olha o bebê e o meninão dele. olha aqui o aniversário Aqui, ó, olha aí, ó. do nosso pai, o Antônio. Coisa boa, olha aí, olha. 97 anos. Não é pra qualquer um chegar à cidade do jeito que tá, né? Isso aí, né? É o senhor. Beber café, né? Tomando um cafezinho, tá vendo que delícia? Pra tirar o sono. Quer acabar, né? É. Até mané chegar. Isso aqui. Pode comer. Comer. Pode Até comer. mané chegar. Até mané chegar, né? Pra mané meu. Eu tô brincando. É mané não vem. Sou grato à vida do meu pai, que em certo dia estava entre nós, mas que em pouco dia ele foi sepultado. E sou grato por tudo, pelos meus irmãos, pela minha família, pela família que eu construí. Que Deus venha abençoar cada um. Esperamos se encontrar na glória de Deus. Compravam uns pão e cortavam as fatias e dava a cada um de nós crianças. Era uma alegria muito grande naquela época, né? Hoje pão, ninguém nem liga mais, né? O negócio, graças a Deus, melhorou muito, né? Mas naquele tempo a fruta que nós chupava era encó, juá, não tinha essa fartura que tem hoje, e a turma ainda reclama do que tem hoje, né? Eu ainda me lembro daquelas buchadas que mamãe fazia de 15 dias.
Uma buchada gostosa, para tomar um tiquinho de vinho com buchada. Meu pai foi um homem batalhador, um homem que trabalhou bastante, mas não deixou os filhos passar necessidade. A lembrança que eu tenho do meu pai é essa. Meu pai foi um cara de fé, sabia? Que ele teve um monte de filhos, mas graças a Deus todo mundo se criou e bem criado, sabia? Joguei muito dominó com ele, que ele em dominó era viciado em dominó. Só joga mais José, ele só queria jogar mais eu. Sempre a gente ganhava, mas também perdia, né? Porque no jogo tem de tudo, né? Ganhar e perder. Se fosse só ganhar era bom demais, mas pra ele só queria ganhar. Eita, nunca vou esquecer, João Bernardo, quando João Bernardo estava arretado que falava que era tudo peba. Aqui só tem peba, aqui é tudo peba. Nunca vou esquecer da senhora Nedina, nunca. Sempre está no meu coração e na minha memória. Gostava muito do milhozinho com café. Amava quando fazia boneco de barro pra gente brincar, quando limpava o barreiro para correr de pega. Era muito bom. Dormia com ela na casa dela. Andava com ela sempre me levava em alguns lugares, era muito bom e nunca vou esquecer disso. Eu amava ir na casa dos meus avós quando era criança, era muito divertido. Meu avô sempre cantava alguma coisa, criava música, eu amava isso. Eu gosto de escrever também, eu acho que veio um pouco daí de ver como ele era criativo, como era engraçado, divertido. Eu tenho a lembrança da última vez também que eu almocei com a minha avó, que a gente foi, meus pais e alguns outros dos meus tios também, e outros primos. A gente foi comer, acho que com uma buchada, eu nunca tinha comido. E eu lembro da forma que ela se preocupou em colocar só as partes boazinhas pra criança, né, que era eu no caso. E, eu guardo muito essas lembranças. Também quando a gente veio embora pra São Paulo e a gente foi se despedir dela, ela me deu um abraço muito marcante, que eu acho que eu nunca nem comentei com meus pais, mas até hoje eu sinto, quando eu não tô muito bem, eu sinto a presença dela, sabe, comigo, como se ela estivesse ali cuidando de mim sempre. Foi um tempo sofrido, viver ele fazendo carvão, daquele tempo atrasado. Mas agora estava mais melhor um pouco. Quando melhorou um pouco foi o tempo de findar a vida, né? E é assim mesmo, a vida é assim. A vida é uma passagem. Eu sei que foi uma vida sofrida, mas chegou o final e venceu, em nome de Jesus, né? Tenho muita consideração. Deu a família Bernardo, não só ele, como a esposa dele, né? Conhecido por Dona Nedina, entendeu? Uma mãe de família exemplar, né? Tem os filhos, não são poucos, são muitos. Entendeu? Também tudo brincalhão, feito pai. Dona Nedina não, Dona Nedina era mais tranquila, entendeu? Mas o velho Bernardo é uma coisa que você não esquece mais nunca. Era um cidadão, entendeu? Pai de família, exemplar, entendeu? E é isso. Tenho muito respeito à família Bernardo. Eu não tive o privilégio de conhecer a minha sogra, né? Vejo só coisas boas a respeito dela e Deus sabe todas as coisas, né? Mas tive o privilégio de conhecer o meu sogro, fiquei emocionada, né? Pela idade dele. E a primeira vez que eu vi ele, assim, fiquei muito feliz, porque uma pessoa assim que, apesar da idade, fazia as coisas ainda sozinho, né? Saía andando pelo lugar onde
ele morava. E a felicidade dele foi muito grande ao ver a gente, né? Ao ver o Manuel, meu esposo, e a gente ficava feliz. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, né? É ele jogando dominó lá na mesa junto com os filhos, netos, e sabendo distinguir as pedras normal. E aquilo ali eu vou levar para o resto da minha vida, né? Enquanto eu viver, fiquei maravilhada. A força, o ânimo que ele tem, que hoje a gente sabe que muitos não têm, né? De sair logo cedo, pegar aquela varinha dele e sair andando. Foi uns dias muito bom, maravilhoso que passei lá, junto com a família do meu esposo, com ele, logo cedo, né? Sou grata a Deus por ter conhecido ele. E toda a família, né? Família grande, maravilhosa, batalhadora, alegre e muito bom, muito bom. Agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele me deu, né, de conhecer o seu João Bernardo, né? Sou a primeira neta de João Bernardo. Tenho 2 filhos, um casal, a Lidiane, Alcimar, e tenho 2 netas. Já são assim, tataraneta do meu avô, né? Eu sou a primeira neta, ele já tem bisneta e tataraneta. Ao homem está determinado nascer uma só vez. Todavia, se nascesse novamente, e Deus me desse a oportunidade de escolher, eu escolheria nascer no sítio Água da Pedra de Pombos e ser filho novamente de Anedina Ferreira e João Bernardo.